Bom dia, turma. Vamos para o módulo 3, cálculo algébrico. Objetos de conhecimento, expressão algébrica, classificação de expressão algébrica, valor numérico de uma expressão algébrica, termo algébrico ou monômio e uma situação problema. Leia as situações abaixo e tente relacioná-las a expressões matemáticas. Situação 1. Para fazer um carreto com seu caminhão, Mateus cobra a taxa inicial de R$ 60 e mais R$ 2,50 por quilômetro rodado. Qual é o valor cobrado por Mateus para fazer um carreto por percurso de X quilômetros? Situação 2. Quais são as expressões que representam o perímetro e a área do campo de futebol ilustrado a seguir? Então, temos aqui de largura x e comprimento x mais 10. Você já estudou como utilizar expressões algébricas para calcular o perímetro, a área e o volume de uma figura geométrica? Vamos relembrar alguns conceitos. Perímetro de uma figura é igual à soma de todas as medidas do lado da figura, quer dizer, a soma de todos os lados. Área das principais figuras geométricas planas. Então temos paralelogramo. Paralelogramo, área, que é o A, é a base vezes altura. Bases é como se fosse comprimento e altura. Então, base e altura. A mesma coisa é o retângulo. Base vezes altura para achar a área. Já o quadrado, como todos os lados são iguais, usamos L. Então, é L vezes L. L vezes L é a mesma coisa que L ao quadrado. Losango. Para achar a área, é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Já o trapézio é base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Já o triângulo é a base vezes altura dividido por 2. Volume de alguns sólidos geométricos. O volume, como ele é formado de vários quadrados, então todas as arestas é A. Poderia ser qualquer letra, mas aqui está sendo colocada como A. Sendo assim, volume, qual é a medida de 3 lados, né? Volume de um cubo é medida da aresta elevada a 3. Como a aresta aqui representa A, é A ao cubo. Já no retângulo, o volume do bloco retangular é a medida do comprimento, que está representando A, vezes a medida da largura, que está representando B, e a medida da altura, que está sendo representado por C. Então, o volume do bloco retangular é A vezes B vezes C. Então, expressão algébrica. As expressões algébricas em que aparecem número e letra, somente letras, são denominadas expressões algébricas ou literais. Vamos verificar como podemos raciocinar para escrever expressões algébricas relacionadas às situações da seção para começar.
Situação 1. Como cada quilômetro rodado custa R$ 2,50, então, para o percurso de x quilômetros, o custo é de R$ 2,50 vezes x reais. No caso, x aqui representa quantos quilômetros o carro andou. Já que há uma taxa inicial de R$ 60, podemos concluir que o preço P do carreto em reais é expresso por P é igual a 60 mais 2,5x. Situação 2. Observamos a figura e constatamos que a largura do campo de futebol é expressa pelo número real x. O comprimento é expresso pelo número real x mais 10. Como o período do campo de futebol é igual à soma das medidas dos lados, a expressão que representa o perímetro do campo é 2x mais 2 vezes x mais 10. E aí a gente faz uma distributiva, repete 2x, 2 vezes x dá 2x, 2 vezes 10 dá 20. 2x mais 2x vai dar 4x mais 20 no total. Como a área do campo de futebol é igual ao produto das medidas do comprimento pela largura, a expressão que representa a área do campo é A é igual à largura, que é x, vezes o comprimento, x mais 10. Ou, fazendo uma distributiva aqui, x vezes x vai dar x ao quadrado, x vezes 10, 10x. Então, a área é A igual a x ao quadrado mais 10x. Desse modo, são exemplos das expressões algébricas 60 mais 2,5x, 4x mais 20 e x ao quadrado mais 10x. As letras de uma expressão algébrica são denominadas variáveis. 5 é x elevado a 5 menos y elevado a 4 é uma expressão algébrica com variáveis x e y. CD mais a ao quadrado é uma expressão algébrica com variáveis a, c e d. 4x mais y é uma expressão algébrica com variáveis x e y. Classificação de expressões algébricas. As expressões algébricas podem ser classificadas de acordo com suas características. Veja as classificações a seguir. Uma expressão algébrica é racional quando não contém variável em um radical. 2x mais y, x menos y sobre 4x, raiz de 2 vezes x, mais raiz de 3 sobre x. Uma expressão algébrica é irracional quando contém pelo menos uma variável em um radical. Então, 3 vezes raiz de x, a variável, mais 3y, raiz de 5n, menos 4, e 2x mais
raiz de xy. Quer dizer, tem letra dentro do radical. Por isso, é irracional. Uma expressão algébrica racional ainda pode ser classificada em inteira ou fracionária. Uma expressão algébrica racional é inteira quando contém variável no denominador. Então, 2x² menos 3 menos 3y sobre 4 é inteira porque não tem letra no denominador. Raiz de 3 sobre 5 menos mais y é inteira porque não tem letra no denominador. X² menos y sobre 2 não tem letra no denominador. Uma expressão algébrica racional é fracionária quando contém pelo menos uma variável no denominador. X menos 1 sobre y, a variável no denominador. 2x menos 1, olha a variável no denominador. X mais y sobre 3xy, olha as variáveis no denominador. O esquema abaixo resume as possíveis classificações de uma expressão algébrica. A irracional, quando tem letra dentro do radical, e a racional, quando não tem letra dentro do radical. Só que podemos não ter letra no denominador, e a fracionária é quando podemos ter letra no denominador. Valor numérico de uma expressão algébrica. Considere a vista superior de uma piscina com o formato da figura abaixo, cujas medidas da superfície são A, B, C e D. Então temos A, B, C e o D, fazendo a piscina no formato de um L, né? A área dessa piscina pode ser representada pela expressão algébrica A vezes B mais C vezes D. Sabendo que as medidas da superfície em metros são A tem 6, B é 2, C é 3 e D é 2, podemos calcular o valor da área da figura. Então fica 6 vezes 2 mais 3 vezes 2. 6 vezes 2 dá 12. 3 vezes 2 dá 6. 12 mais 6, 18. Portanto, a figura tem 18 metros quadrados de área. Na situação acima, dizemos que o número 18 é o valor numérico da expressão A vezes B mais C vezes D, para A igual a 6, B igual a 2, C igual a 3 e D igual a 2. Valor numérico de uma expressão algébrica é o resultado obtido quando efetuamos as operações da expressão após substituir as variáveis do número. Exemplo: vamos calcular o valor numérico da expressão 2A mais 4B para A igual a menos 2 e B 1 sobre 2. Então vamos tirar o A e o B e colocar menos 2 e 1 sobre 2.
Então vai ficar 2 vezes A, vai virar 2 vezes menos 2. E aonde era 4B, vai ficar 4 vezes 1 sobre 2. E aí, menos 4 mais 4 sobre 2. Com 4 sobre 2, eu posso dividir. 4 dividido 2 vai dar 2. Então, menos 4 mais 2 vai dar menos 2. Que mais com menos diminui e segue o sinal do maior, ficando menos 2. Sendo x igual a menos b mais raiz quadrada de b ao quadrado menos 4a, vamos calcular o valor de x para a igual a 1, b igual a menos 2 e c igual a menos 3. Quando eu estava montando, eu não reparei. Só que agora eu percebi que na montagem tem um erro. Não tem esse 2. A fórmula é menos b. Então aqui tinha que ser menos o valor de b. Aqui era para ser um sinal de menos, porque juntaria menos com esse menos, o 2 ficaria positivo. Então aqui é um erro, não é esse 2, é um sinal de menos. E aí, continuando, mais a raiz quadrada, que ficou apagada aqui, isso ficou a parte do início. É b ao quadrado, ficou menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes, quero c, agora é menos 3. Então, menos com mais vai dar mais, e 4 vezes 3, 12. Menos 2 ao quadrado vai dar menos, menos vai dar mais, 2 vezes 2, 4. Ficou 4 positivo. Somando os dois, dá 16. Tirando a raiz, dá 4. Então, 2 mais 4 dá 6. Dividido por 2, dá 3. Termo algébrico ou monômio. Observe as representações algébricas utilizando nas situações a seguir: o perímetro de um quadrado cujo lado mede x. Como é quadrado, todos os lados medem x. Então a expressão algébrica pode ser 4, 1, 2, 3, 4 vezes x ou somente 4x. A área de um retângulo cujos lados medem A e B. Tá? Como aqui a gente tem medida A e B, são valores diferentes, a expressão algébrica ou é A vezes B, ou somente AB. É a mesma coisa. Nas duas situações descritas, verificamos que a única operação existente entre as variáveis e os números das expressões algébricas é a multiplicação. Por isso, essa expressão recebe o nome de monômio ou termos algébricos. Em um termo algébrico, temos coeficiente numérico, que representa a um número real, e a parte literal, que corresponde a uma variável ou a uma multiplicação de variáveis. Exemplo: 2x ao quadrado y sobre 3. Então, o coeficiente numérico é somente o número. Então, é a fração 2/3. E a parte literal é o que sobra, x ao quadrado sobre y. Melhor dizendo, x ao quadrado vezes y. Já o próximo exemplo, coeficiente numérico é o 1,2. E o que sobra é a parte literal, AB ao cubo. Nesse exemplo aqui,
Olhando aqui, parece que não temos o coeficiente numérico, mas temos sim, porque a gente não é obrigado a colocar o número 1 na frente do x. Com 1 aqui ou sem esse número 1, é a mesma coisa. Significa que é menos 1, x ao quadrado, y à quinta. Então, coeficiente numérico é o menos 1. E o que sobra, que é a parte literal, x ao quadrado a y à quinta. E o último exemplo aqui, 21 menos 21 é o coeficiente numérico. O que sobra é o ABC ao quadrado, que é a parte literal. O termo algébrico que não contém coeficiente tem o coeficiente zero, quer dizer, na frente da letra está o zero, representa um número real, zero, e é chamado de monômio nulo. Então, x vezes zero, quer dizer, 0x, é a mesma coisa que zero, que qualquer coisa que multiplique com zero vai dar sempre zero. Por isso que 0x ao quadrado y é zero. 0x é igual a zero, porque foi multiplicado por zero, resultado dá zero. Todo número real é um monômio sem parte literal. Claro, porque no caso aqui, os x, aqui vamos dizer, o exemplo da letra, a variável, seria elevado a zero. Então, não precisa colocar, é só botar o número. 15 menos 5, 1 sobre 2 e menos 0,2. Todos eles são monômios sem a parte literal. Termos semelhantes. Dois termos algébricos são semelhantes quando apresentam a mesma parte literal ou quando não contém parte literal. Então, no caso, a parte das letras tem que ser igual ou não ter nenhuma. Então, 2x ao quadrado y menos 3 quartos de x ao quadrado y e somente x ao quadrado y. São termos semelhantes, pois a parte literal da expressão é igual a x ao quadrado y. Como os três têm a mesma medida, então são termos semelhantes. 2/3 de xy z ao quadrado menos 4xyz ao quadrado e 1/2 xyz ao quadrado. São termos semelhantes, pois a parte literal da expressão é igual a xyz ao quadrado. Quer dizer, as letras de cada um termo é igual. Já nesse caso, menos 2/3, 6 e raiz de 5 são termos semelhantes, pois não tem parte literal. Nenhum dos três tem letra. Redução de termos semelhantes. A adição algébrica de termos semelhantes é denominado redução de termos semelhantes. Nela, são realizadas a adição dos coeficientes de termos semelhantes e a conservação da parte literal. Então, exemplo, temos 8x ao quadrado y terceira menos 4x ao quadrado y terceira mais 2x ao quadrado y terceira menos 17x ao quadrado y terceira. Como os três têm a parte literal igual, isolo os números, botando dentro do parênteses, sendo multiplicado pela parte literal. E aí resolvo o que está dentro do parênteses, que vai dar 8 menos 4 dá 4, 4 mais 12 dá 16, 16 menos 17 vai dar menos 1.
menos 1x², y terceira. Que também posso tirar o número 1, como eu falei. Fica menos y², y terceira. É a mesma coisa, com ou sem o número 1. Segundo exemplo, 12x menos 14x mais 3x menos 20x mais 12y. Nesse caso, temos duas letras de variáveis. Então, a gente isola todos os números que têm x e isola todos os números que têm y. E faz a conta. 12 menos 14 vai dar menos 2. Menos 2 com menos 20 vai dar menos 22x. E já aqui no x, 3 mais 12 dá 15y. Próximo exemplo. Menos 3 quintos AB mais 7 décimos AB mais menos 1 décimo AB. Então, no caso, temos três frações, sendo que uma das frações é menor que as outras duas. Então, o que vamos fazer? Vamos fazer MMC. Entre 10 e 5 é 10. 10 dividido por 5 vai dar 2. Então, significa que 2 vezes 3 vai dar 6. Então, se vai dar 6, né? 10 dividido por 2 dá, por 5 dá 2. 2 vezes 3, 6. E aí, ficando com 10 embaixo, 6 menos 6 mais 7 vai dar mais 1. Mais 1 com menos 1 vai dar 0 sobre 10. AB. Tudo que é multiplicado ou dividido por 0 é igual a 0. Próximo exemplo. 3 quartos de xy, 7 oitavos de xy, menos 4x mais 3y mais 9x. Então, a gente tem três termos agora. Temos para x e y, para x, e o caso y fica sozinho. E aí, tirando o MMC de 4 e o 8, vai dar 8. Então, 8 dividido por 4 dá 2. Multiplicando por 3 vai dar 6. Então, 6 oitavos mais 7 oitavos, que dá 3 oitavos xy. Menos 4 com mais 9 vai dar mais 5x. E como ele está sozinho, repete o 3y. Fórmula de Heron. Já vimos que para calcular a área de um triângulo, basta conhecermos as medidas da base e da altura do triângulo. Porém, quando não é possível identificar essas medidas, mas conhecemos as medidas dos três lados do triângulo, podemos aplicar uma fórmula conhecida como fórmula de Heron, elaborada por Heron de Alexandria. Então, como aqui a gente não tem o valor das medidas da base e da altura, né? Só que temos os valores dos lados, que um é A, outro é B e outro é C. Então, para um triângulo qualquer, com as medidas de lados A, B e C, a área será calculada assim. A é igual a raiz quadrada de P vezes P menos A, vezes P menos B, vezes P menos C. Em que P é um semiperímetro do triângulo, ou seja, P, A mais B mais C, dividido por 2. Situação problema. Felipe construiu uma estrutura de madeira
para usar como base em uma mesa para a sua sala de jantar. A estrutura tem o formato de cubo e ele vai dispor sobre ela um vidro para servir de tampão de mesa. O vidro deve ter 50 centímetros de sobra em todos os lados, para que a pessoa possa se sentar em torno da mesa sem dificuldade. Com base nas medidas indicadas na figura, responda às questões. Então a gente tem o cubo tem comprimento A, largura A e altura A, porque é formado de vários quadrados, então tem a mesma medida. Que expressão algébrica representa em centímetros cúbicos o volume da estrutura concluída por Felipe? B. E a expressão indica em centímetros quadrados a área do tampo de vidro. Então, resolução. A estrutura construída por Felipe é cúbica e a sua aresta mede A. Então, o volume é igual ao cubo das medidas das arestas. Portanto, a expressão algébrica que representa o volume da estrutura em centímetros cúbicos é A ao cubo. Com o tampo do vidro médio deve ter 50 centímetros de sobra de todos os lados, podemos representá-lo na figura. Então, sobre 50, sobre 50, sobre 50, sobre 50. Desse modo, o tampo de vidro terá o formato de um quadrado, cujos lados medem 50 mais A mais 50, que é igual a A mais 100. Portanto, a expressão que indica a área do tampo de vidro em centímetros quadrados é A mais 100 ao quadrado. Exercícios. Questões do livro, página 383, questões do 1 ao 4 e 384, questões do 5 ao 10. Fazer os cálculos no livro, caso não tenha espaço no livro, fazer no caderno e me mandar as fotos dos exercícios prontos. Por hoje é só e até a próxima.